Aqui em frente ao Allianz Parque, sobre o derby de hoje à noite, o clássico Palmeiras e Corinthians, um jogo que já começa com polêmica. Estou exatamente no ponto onde fotos foram tiradas e publicadas hoje de manhã de uma cabeça de porco aqui bem em frente ao Allianz Parque. Lembrando que no último clássico entre Palmeiras e Corinthians, em novembro do ano passado, na Neoquímica Arena, uma cabeça de porco foi arremessada no gramado. Então essas fotos foram publicadas, estão circulando nas redes sociais. Uma movimentação muito grande de seguranças aqui em torno do Allianz Parque, checando as câmeras de segurança. Sobre essas fotos, a informação que eu tenho é que eles viram pela câmera que na madrugada, nas primeiras horas do dia, uma moto passou com torcedores aqui. Eles colocaram cabeça de porco, tiraram essa foto e foram embora. Eles estão analisando as câmeras para saber se outras fotos foram tiradas nas dependências do clube, mas o fato é que já começa então com polêmica esse clássico importantíssimo, Palmeiras e Corinthians. O Palmeiras que vem de goleada contra o Guarani, quando o técnico Abel Ferreira usou o time ideal do Palmeiras, mesmo ele fazendo rodízio nesse começo de temporada, deve repetir o time. O Mike e também o Piquerez entraram bem durante a partida, durante esse jogo contra o Guarani, pode ganhar chances. Também o Piquerez, ele vem de uma cirurgia no joelho, então tem muita cautela. Ele que deu uma assistência nessa partida contra o Guarani. Enfrentando o Corinthians, que vem de 6 vitórias em 7 jogos no Campeonato Paulista. O Mateuzinho, a grande novidade, ele volta depois de 3 jogos, quando teve um desconforto muscular. E o Corinthians vem para essa partida, Palmeiras e Corinthians. Vamos ouvir então personagens falando sobre o clássico de hoje à noite, Palmeiras e Corinthians aqui no Allianz Parque. Derby é o jogo que mexe com o sentimento do torcedor, com o nosso sentimento também. A gente sabe que o dia após o derby ele é sempre diferente, então a gente sabe como funciona, sabe que a gente vai encontrar um estádio realmente muito energizado, um estádio que dia de clássico realmente ele vai nos incentivar do início ao fim, como sempre tem feito. A gente vai lutar e competir do início ao fim em busca da vitória. A gente sabe da importância desse jogo, para nós é uma grande final, todos os clássicos são grandes jogos para nós, grandes desafios, e o grupo está muito preparado. A gente vem de uma grande vitória fora de casa, um jogo muito difícil, e acho que isso nos dá muita confiança para ir para cima desse clássico. Tá, então personagens falando sobre esse clássico, sobre a importância desse clássico entre Palmeiras e Corinthians, prováveis escalações: Palmeiras, o Everton, Marcos Rocha ou Mike, Gustavo Gomes, Murilo e Vanderlan, Aníbal Moreno, Richard Rios, Rafael Veiga, Facundo Torres, Estevão, que tenta fazer o primeiro gol dele em clássicos paulistas, esse que é o último jogo dele contra o Corinthians antes de ir para o Chelsea, e Maurício, provável Corinthians com Hugo Souza no gol, Mateuzinho ou Léo Maná, mas o Mateuzinho deve ser o titular, André Ramalho, Kaká e Hugo. Hugo também deve ser novidade na lateral esquerda no lugar do Matheus Bidu. Ranielli, André Carrilho, Alex Santana, Igor Coronado. Isso porque o Garro, mesmo voltando aí de lesão, ele tem treinado, mas uma precaução do Corinthians, tem gramado sintético aqui no Allianz Parque. O Garro não entra em campo hoje, o Igor Coronado deve estar entre os titulares. O Memphis Depay, que é o novo camisa 10 do Corinthians, hoje não vai usar a camisa 10, só no jogo de domingo contra o São Bernardo. O Garro vai usar a 8. E Yuri Alberto, Palmeiras, que não perde para o Corinthians aqui no Allianz Parque há 6 anos, última derrota em 2019. Mas é isso, clássico que já começa então com polêmica, com essas fotos de uma cabeça de porco aqui bem em frente ao Allianz Parque. Abel. Muito obrigado, Mendel Bidlovski, ao vivo, em frente ao Allianz Parque, palco do jogo de logo mais entre Palmeiras e Corinthians. E o Mendel, como bom repórter que é, fez bem de trazer a informação, mas sem querer brincar com a palavra porco, eu prefiro não alimentar ainda mais este assunto. Foi dada a informação para mim, vamos falar do jogo. Mas fiquem à vontade, porque já tem tido muita violência, morte, essas coisas trazem... Eu já estou cansado disso, então... Fiquem à vontade. Se quiserem falar mais sobre isso, falem. Se não, vamos para o jogo, porque é jogo de bola, Palmeiras e Corinthians. É jogo de bola mesmo. O Palmeiras deixou uma impressão positiva com a vitória contra o Guarani. O Abel tem procurado o 9, ou alguém que possa jogar um pouquinho mais à frente, né, de Veiga, Facundo Torres, Estevão. O Maurício deu uma boa resposta. Claro que foi tem uma impressão ainda... um ensaio pequeno, né? É algo muito experimental para esse momento do Palmeiras, mas é uma boa resposta.
Eu acho que o campeonato serve na primeira fase para quem tem um trabalho tão consolidado como tem o Palmeiras, tão conhecido como tem o Palmeiras, tão bem feito como é o do Palmeiras. Se você tem alguma lacuna em alguma posição, você tem a situação de observar outros jogadores por ali, treinar outros jogadores por ali. Eu acho que o Palmeiras de domingo é um Palmeiras que deixou uma impressão positiva. E o Corinthians faz uma campanha muito boa, Abel. Eu acho que o jogo vale muito além de quem vai classificar. O Palmeiras tem uma situação de grupo que está mais complicada, porque o São Bernardo pontua muito, a Ponte Preta ganhou ontem e passou o Palmeiras também. O Corinthians está classificado, o Corinthians vai jogar a fase O final. Palmeiras, nesse momento, está em terceiro. Terceiro. Mas com o jogo a menos. E o Corinthians tem uma força de elenco de alguns jogadores que individualmente resolvem jogo. Né? O Carrijo de volta hoje é uma grande notícia. Memphis Depay é uma grande notícia. O Yuri Alberto é uma notícia muito boa. O Coronado faz uma boa fase de Paulista até agora. Hugo Souza joga vôlei? Foi decisivo segunda-feira para o Corinthians ganhar o jogo. O jogo tem ingredientes muito bons. Foi decisivo no jogo que ele arrumou o pênalti e depois defendeu. Se redimiu, né? Se ele não tivesse feito o pênalti, um pênalti desnecessário, né, ele chegou atrasado na jogada, ele não precisaria ter defendido. Mas ele foi bem também em outros momentos. Ah, sim. Mas o Prates fala sobre... Parecendo o Breler, você tá amargo. Não tô O amargo. Breler não pode tirar foto com o Neymar Exigência depois do alta, Breno. jogo. Não é amargura, fala para ele. Não, e Fala, fala. eu não sou Tô amargo. brincando. Até o nosso companheiro Lugano aqui, ele tinha um mantra. Qual que era? Ele não trocava de camisa com o adversário no campo. Tô com ele. Porque para ele isso é desrespeitar o torcedor. O torcedor vai estar bravo ali com uma derrota, vai ficar chateado. Então, faz parte. O torcedor tem esses sentimentos e eu respeito. Uma Maradona- visão de batalha, né? Uma visão meio... O Maradona trocou de camisa no jogo da Seleção Brasileira e vestiu a camisa da Seleção Brasileira. Amistoso, copo, o que que era? E depois quando estava valendo o que o Maradona fez. Com a Então, o seleção que vale é no campo. No campo, os jogadores do Botafogo, quando tiveram que chegar, chegaram. marcaram Acabou mesmo. o jogo, conseguiram o Era um jogo pontinho seríssimo. deles, Não, foram mas tietar. eu acharia legal se acontecesse no Clássico, por exemplo, o o quê? Estevão, que está de saída e vai ser um grande nome do futebol Todo mundo mundial. tirar foto com o Estevão? O pessoal do Corinthians Não, chegar melhor lá, não. o Carrilho, o Memphis, vamos tirar uma foto aqui. Bom Estevão. exemplo, melhor não. Legal, Tem razão, Diferente. Não, peraí. Se arrebentou, Peraí, se não tem arrebentou. rivalidade entre Santos e Botafogo de Ribeirão, como tem Palmeiras e Corinthians. Mas pro torcedor do Botafogo de Ribeirão, jogar contra o Santos é o jogo do ano. Claro que é. Claro que foi. Pra Claro. eles é um clássico. Eu tô falando, mas Vai. não é uma grande celeuma isso, é uma visão minha. Perfeito. Eu, como torcedor, ficaria desconfortável. Você, então, quando você joga pelo time da ESPN, nada disso. Não troco camisa, não, camisa, não. não tiro foto com a Se jogar contra... Nem com os companheiros do próprio time ele fala. Se perde, então, é só o dia seguinte. E na Copa Cabeça Imprensa, quente. A gente é tóxico mesmo. pode seguir jogar. Na Copa Imprensa jogam ex-atletas, que são Isso comentaristas, é um grandes perigo. craques da história do futebol mundial. O pau cantava e ninguém ficava tietando lá no Não, final, não tirar tinha fotinha, foto, não. selfie. Nada de foto. Você É joga- jogo sério. Se você jogar contra o time da Sport TV, tiver o Júnior, capacete, você não tira uma foto com o Júnior? Com todo o Grande respeito. jogador, grande sambista. Com todo o respeito ao Júnior, vai levar enxadada. Que isso? vai. Que isso? Três Tá pontos. muito bem hoje, Três- Beleza. isso? Tô com Olha, você. gente. 3 pontos, Falou é jogo tudo, de campeonato. arrebentou. É Palmeiras e Corinthians. Corinthians e Palmeiras, é clássico. Tóxicos, como diz o Praia. Vai, volta pro Ele jogo. prefere o silêncio. Mas Silêncio o- não comete injustiça. Eu acho que futebol é diversão, é entretenimento também. 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 Mas, às Mas vezes. pra chegar nisso demora muito. E até chegar em entretenimento, diversão, tem um caminho longo a ser percorrido, Eugênio. Mas o Prates falou que vê, né, as individualidades do Corinthians e o Corinthians melhorou muito seu elenco, mas eu ainda vejo o Palmeiras como time à frente. O Palmeiras, pensando na temporada, para mim ainda é mais confiável que o Corinthians. Pode ser que o Corinthians vença o jogo hoje fora de casa, porque está num bom momento, melhor campanha do Paulista até aqui, mas o Palmeiras do Abel tem essa capacidade de reinvenção, de um time que responde em jogos grandes, que costuma dar a resposta em momentos certos da temporada. Tudo bem que no ano passado o trabalho do Abel foi questionável, sim, esteve abaixo da excelência que ele acostumou o torcedor do Palmeiras, mas ainda assim é um trabalho que sempre tira coelhos da cartola. Então, por essa capacidade... Aquele artilheiro, aquele 9 fazedor de gol. É o Tudo bem Paulinho. tudo bem que o Estevão faz muito gol, o Veiga faz... Mas não falta? Falta. Paulinho não é 9. Falta. Pode ser o Paulinho, pode ser o artilheiro do Palmeiras quando ele jogar. Mas não é 9. Mas está faltando hoje. Falta, mas se a gente pensar, por O exemplo... Corinthians tem hoje, por exemplo. O Memphis é um grande jogador. Foi uma contratação cirúrgica do Corinthians. Jogador de bola. Mas, na minha visão, teria dificuldade de jogar no Palmeiras do Abel. Como assim? Vai dar corte. Não, peraí. Não, Não é possível. mas porque O Memphis Depay teria teria dificuldade de jogar no Palmeiras? Espera um pouquinho, não mas explicou é- ainda. Como assim? Mas assim, o Abel, pela
primeiro, a ideia da Leila de contratação. Já é uma contratação que a Leila pensaria 2 vezes. Não, mas aí vamos o conceito outra coisa. uma vez contratado... Não terminou. Agora você deixou todo mundo ansioso Eles aqui. estão borrifando o Breler. Porque Pode seguir, Breler. Não, porque é muito caro e é um jogador na faixa dos 30 anos que a Leila sempre pensa 2 vezes. Tá, mas é raro chegar um A Felipe Leila abriu o bolso e trouxe o Memphis Depay. Fala, ele não joga no Palmeiras. Aí que você falou. Chegou o Memphis no Corinthians. Ó, chegou o Memphis no Palmeiras. O Abel exige dos jogadores do Palmeiras, inclusive do Estevão, por exemplo, um comprometimento coletivo com a equipe que esses atacantes, esses caras de nome, geralmente não entregam. O Memphis, com a bola no pé, a bola dentro da área, é um monstro. O Neymar jogaria no Palmeiras do Abel? Bom, com O essa... Soteldo jogaria no Palmeiras do Abel? Não. Não? Dificilmente. Mas o Memphis jogaria. E até o O Estevão... Memphis jogaria. Por que o Abel se encanta com o Estevão? Não é só porque ele é craque, é porque não? ele também tem comprometimento coletivo. Verdade. Comprometimento tático, volta para marcar, faz pressão lá na frente. Então, o Abel, ele adota esses Você não critérios. respondeu a minha pergunta. O Endrick, por exemplo. Pergunta, vai, Eugênio. O Eugênio pode te interromper rapidamente? Claro, Vai. claro. Vai, Eugênio. Você disse que o Memphis teria dificuldade de jogar Isso. no Palmeiras do Abel. A minha Não. pergunta é, o Neymar teria a mesma dificuldade? Possivelmente. Ah, não. É isso aí. Pronto. Foi uma resposta um pouco brincadeira. evasiva. Não, mas não espera um foi pouquinho. firme. Mas a Foi explicação maldoso. do Você Breler tem é que complicar mais ainda o amigo. Não. Mas Explicação Não, mas é a interessante. opinião dele, vai. Faz sentido, sim. O Abel, por exemplo, quando contrata o Paulinho, não é só porque o Paulinho tem bola no pé. É porque o histórico do Paulinho é de um cara que cumpre rigorosamente programação de treino, que se esforça coletivamente. No caso do Memphis, ele é um ótimo jogador. Tecnicamente, ele seria o melhor centroavante à disposição no elenco do Palmeiras. Respeito calma, sua Abel. opinião. Não. Não terminou. Eu respeito a opinião. Não, Abel, mas ele não terminou. Breler, Você mas respeita eu a opinião, mas discordo. ele não terminou de dar opinião. Porque o Não, mas Memphis como Depay assim? vale a pena você tê-lo no... Mesmo que ele não... Não, ele terminou. Você não terminou, então termine. Não, mas tecnicamente, o Memphis seria o melhor centroavante à disposição no elenco do Palmeiras. Mas não é garantia de que seria titular. Pelas ideias que o Abel tem. O Endrick... Jogaria... O Flaco Lopes foi titular, o Memphis Depay não seria? O Endrick, em alguns não. momentos, foi banco do Rony. Foi porque mesmo. o Abel valorizava mais o que o Rony entregava para a equipe. Ideias do treinador. No meu time... Mas é um jogador fora de série, tecnicamente, o mas Memphis Depay. No meu time... Acima da média pro Brasil, não é? É acima da média. No meu time, o Memphis seria titular porque é um cara, um ótimo centroavante. Tecnicamente é muito bom. Mas o Abel enxerga outros atributos. Você acha que ele ficaria no banco? Não, no A torcida ia cair no pescoço dele, hein? Mas aí... Jogador que decide jogo, pô. Ele precisaria Mas entender, assimilar o que o Abel ponto exige. Pra ter outro tinha que ser melhor, Mas Breler. dificilmente... Mas não é só a parte técnica, Abel. Dificilmente o Palmeiras contrataria um jogador como o Memphis, porque precisaria passar pela chancela do Abel e, às vezes, ele prefere trabalhar com um elenco mais enxuto e com jogadores com Teve outros que passaram ali também, com todo respeito Mas aos não quer dizer que jogadores. passou que vai jogar bem. Não, isso O não tem Lázaro garantia jogou no nenhuma. Palmeiras. Foi embora já ou continua lá? Foi embora. Foi embora. O que ele fez? Não entregou. Ué, teve chancela do Abel. Sim. O Memphis não teria? Não sei. Eu acredito que Tudo bem. se ele é titular absoluto no Corinthians, no Palmeiras, ele seria exigido de outra forma que talvez não conseguisse entregar. Recomposição, posicionamento. No Corinthians do Ramon Dias, ele tem liberdade total para se movimentar lá na frente. O Abel não é assim. Não é a ideia dele de futebol. Infelizmente, nosso tempo acabou. Eu queria ficar mais meia hora nesse... Fala, minha torcida da Fiel, só lembrando que hoje tem o clássico dos dois maiores rivais aí, Palmeiras e Corinthians, ali no Allianz Parque. Eu já quero deixar aqui o meu palpite do jogo, que é de 3-0 o Corinthians em cima do Palmeiras. Você também quer deixar o seu palpite? Coloca aqui abaixo nos comentários. E se você concorda aí com essa tese do comentarista que Memphis Depay não seria um bom jogador para estar jogando no Palmeiras. Uma que ele nem iria pro Palmeiras, eu acho.
Coloca aqui abaixo os seus comentários, nos comentários, a sua opinião sobre esse questionamento. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa aquele sininho de notificações e deixa aquele likezão aí para estar nos ajudando. E se você se inscrever no nosso canal, só lembrando que depois do jogo teremos pós-jogo, videozão novo aqui no canal. Aí você já vai receber em primeira mão aí as últimas informações do Timão, beleza? Tamo junto, rapaziada. Fique com Deus, um bom dia para vocês e até a próxima notícia.